E aí, vamos para a revisão? Chegamos à revisão da nossa aula. Essa aula que trabalhou a questão da reforma protestante, essa aula 44.2, ela trabalha um período muito decisivo para a humanidade, principalmente para a humanidade ocidental, a reforma protestante. Na tela para vocês, aula 42, eu, professor Beto e o professor Lorismar, com vocês aí, trabalhando essa aula 44.2. Vimos que essa reforma protestante, que é o assunto da nossa aula, ela vem num viés principalmente da interpretação da Bíblia. Interpretar a Bíblia ela passa a ser lida livremente e com isso ela vai ter nova interpretação. Como é que isso acontece? Primeiramente, nós temos essa difusão da imprensa. A difusão da imprensa ela vai aumentar o número de exemplares da Bíblia e as pessoas começam a estudar essa Bíblia. Então, a Bíblia, que anteriormente ela só está no latim... um detalhe para vocês. Martinho Lutero que vai traduzir a Bíblia do latim para o alemão, facilitando mais ainda a leitura do povo. Então, ela estava só nos mosteiros, só os padres, só os monges tinham acesso à Bíblia. Agora, ela vai começar a ser difundida. Nasce diversas interpretações da doutrina. Surge a vontade individual de entender as verdades divinas, sem a interpretação dos padres. Agora, cada um tem uma importância nessa interpretação. Cada ser, cada pessoa que lê a Bíblia. A reforma protestante também, ela vai detectar que a Igreja Católica, ela passava, que é chamado de clero, ele passava por um processo enraizado de corrupção, forte de corrupção. O alto clero estimulava negócios envolvendo a religião, ou seja, a venda de indulgências, a venda de religião sagrada, coisas que são chamadas de simonia. Simonia, essa venda de artefatos santos, espinhos falsos da coroa de Cristo, a cruz de Cristo, objetos pessoais dos santos, tudo isso era vendido. Olha, essa dentadura aqui pertenceu ao santo fulano de tal, aí era vendido. Além do comércio de relíquia sagrada, a igreja passou a vender também indulgência. O perdão passou a ser vendido. As pessoas, para ter o perdão, elas tinham que comprar esse perdão através dessas indulgências. Em 1510, Martinho Lutero volta de Roma, decepcionado com o que ele vê em Roma. Ele vai ver lá luxúria, ele vai ver corrupção, o clero como vivia em Roma, vai decepcionar muito Martinho Lutero. Aí em 513, 3 anos depois, ele vai começar a se aprofundar nos estudos teológicos. Até que chega em 1517, quando chega em 1517, 4 anos posterior, 7 anos depois que ele esteve no Vaticano, ele vai romper completamente com a Igreja Católica. Ele vai publicar as 95 teses dele. Aí a igreja vai excomungar ele, em 21 ele vai ser excomungado, ele vai queimar a excomunhão dele, aí começa uma perseguição, ele foge, ele se esconde, começa um martírio na vida de Martinho Lutero. Mas ele vai ser o grande líder desse movimento. Outra figura a apresentar são os calvinistas. John Calvino, 1536. Ele vai publicar essa obra, Instituições da Igreja Cristã. Só que o calvinismo ele era muito mais severo, ele era muito mais fechado. Ele dizia que Deus elegeu algumas pessoas a serem salvas. Ele falava sobre a predestinação. As pessoas seriam predestinadas. Tanto na saúde, na riqueza, na salvação, as pessoas já nasciam predestinadas. Aí, se não bastasse o calvinismo, e o Henrique VIII ainda lança lá na Inglaterra, cria a Igreja Anglicana. Então, essas vão ser as estruturas da Reforma Protestante. Faça a atividade aí que a gente já volta.
reformar, refazer, reacontecer. Reforma protestante. O que está acontecendo na Europa? Como é que a Europa se caracteriza e passa por um processo reformista? Porque a própria igreja ela está ruindo. A igreja que tentou fazer a unidade da Europa, só que a igreja, devido a ela estar muito próximo com o poder dos reis, o poder da nobreza, a igreja ela vai se corrompendo. Vai ser um período de corrupção forte dentro da igreja. E esse período de corrupção dentro da igreja vai fazer um desmoronamento dessa igreja. Pessoas de dentro da própria igreja, como Martim Lutero, que ele era um monge de Santo Agostinho, ali. Martim Lutero, ele vai questionar como é que estava a igreja, a honestidade dessa igreja e tudo. Reforma protestante. Lutero, Calvino, outros anabatistas que vão aparecer outros reformistas que vão fazer um cisma, uma separação dessa igreja católica. A igreja católica agora deixa de ser uma hegemonia. Na próxima aula, vocês irão ver com o professor Loismar o que a igreja católica vai fazer para combater isso que está acontecendo. Vai ser chamado de contra-reforma, ou a reforma católica contra a reforma. Aí a igreja, vocês vão ver com o professor Loismar que a igreja vem pesado para a reforma protestante. Volta o tribunal da Inquisição, volta o julgamento da heresia, o celibato vai ser combatido. Então vão ter os concílios que vão ser formados, eles vão definir cada fase dessa nova igreja. Mas vamos para a atividade aí, para a gente fazer uma correção rápida dessa atividade? Questão de número 1. Questão de número 1. Fala o seguinte: na chamada Idade Moderna, a igreja sofria grandes críticas e um dos alvos era a prática de simonia, ou seja, pense o que é simonia. Seria o comércio de coisas sagradas, venda de cargos eclesiásticos e indulgências? Seria a distribuição de terras da igreja entre membros mais pobres do clero? Seria o uso indevido de rendas da igreja pelo alto clero e o luxo das catedrais? Seria o descaso do clero pelas coisas espirituais e os apegos aos bens materiais? Ou seria o uso indevido do feudo pela igreja sem dar a simonia do seu feudal? O que é simonia? O que é simonia? Engraçado, quando eu vejo essa palavra simonia, eu lembro já lá daquele filme brasileiro chamado Alto da Compadecida, que eles estão na briga ali pelas doações da igreja, pela venda, a venda do enterro do cachorro, a venda que faz uma apologia a esse período que a igreja viveu lá na Idade Média. Esse período de simonia, que eles fazem de forma lúdica, engraçada, meio comédia, essa representação. E a igreja ela está num momento de venda de relíquias, coisas sagradas, cargos eclesiásticos eram vendidos. Então, a igreja ela queria arrecadar. Lá para São Pedro, lá tinha o duque lá de uma terra, tinha um filho que não era o primogênito dele, então ele queria um cargo dentro da igreja para esse filho dele. Aí o Papa chegava lá e dizia: quanto é que você paga pelo cargo? Eu pago tanto. Então seu filho já agora será um bispo. Já se tornava um bispo, já se tornava um padre, já se tornava um monge. Tinha cargos dentro da igreja que eram vendidos. Simonia. Tela para vocês. Resposta correta daí é a letra A. O comércio de coisas sagradas, venda de cargos eclesiásticos, de indulgências e outra coisa. Indulgência, venda de perdão. A segunda, ela fala o seguinte: John Calvino defendia que alguns homens já nasciam
salvos pela vontade de Deus. E que o indício dessa salvação seria o acúmulo de riquezas através das virtudes. Olha aí o evangelho da prosperidade surgindo com João Calvino. Da virtude do trabalho. Tal princípio ia de encontro aos interesses da burguesia. A burguesia dizia, não nasce predestinado, não. Nós vamos aqui, vamos crescer, porque a burguesia... Lembrando, a burguesia era uma classe social que estava surgindo aí, que ela quis o protestantismo para se apoiar. Aí o João Calvino vem com o papo de predestinação. Opa, peraí, a burguesia vai dizer, não tem essa questão de predestinado, não. Tem a questão de eu vá investir no meu comércio, vou crescendo e tudo, e vou tendo lucro e vou crescendo. Então, a burguesia, que era essa nova classe social, ela vai questionar o próprio João Calvino. Na tela para vocês de novo da questão. O texto acima refere-se à livre interpretação da Bíblia, é isso? Refere-se à predestinação, às indulgências, à simonia ou ato de supremacia. O que o texto se refere? Pessoal, essa não tem dúvida. O texto, ele vai dizer que esse ser é um ser predestinado. É um ser predestinado, que nasceu predestinado para quê? Então não teve dúvida sobre essa daí. A terceira ela fala assim, ó, a principal crítica de Martinho Lutero à igreja foi... Qual é a crítica que Martinho Lutero faz à igreja? Foi a divisão do clero em regular, secular e irregular. Foi isso que Martinho Lutero vem e critica a igreja? Não, ele vem e critica a igreja, que a construção da Basílica de São Pedro foi a maior crítica que ele fez. Não, ele vem e critica a cobrança de indulgências. Ele critica isso, foi a maior crítica que ele faz à cobrança de indulgências. Ele vem e critica a atuação da Inquisição. Ou ele vem e critica a venda de relíquias santas aos fiéis, oferecendo em troca da salvação. O que é que ele vem, o principal crítica dele? Martinho Lutero. Martinho Lutero foi o protestante que mais bateu na igreja, com essas 95 teses. Lembrando, Martinho Lutero era um monge muito inteligente, um monge estudioso, que ele vinha de um estudo muito profundo ali, tinha um conhecimento muito profundo. Ele começou a interpretar a Bíblia, principalmente nas epístolas de Paulo. Ele trabalha ali a interpretação da Bíblia. E o Martinho Lutero, ele vem e ele questiona o que a igreja estava fazendo. Engraçado. Já pensou? Eu fico pensando, será que o Martinho Lutero hoje, se ele voltasse hoje, pensasse lá do passado, numa máquina do tempo e voltasse para o presente, o que ele iria falar de determinadas igrejas que nós temos, hein? Será que ele iria ficar contente? Aquilo que ele combatia está acontecendo hoje novamente. Como seria Martinho Lutero? Então, na tela para vocês. Resposta correta é a letra E. A venda de relíquias santas aos fiéis, oferecendo em troca da salvação. Se liga no Enem, meu aluno. Se liga que o Enem está chegando aí. E nós temos a questão de número 4. No dia de 31 de outubro de 517, Martinho Lutero, que era professor de teologia na Universidade de Wittenberg, lá na Alemanha, ele era professor de teologia, afirmou na porta da igreja daquela cidade um documento em que eram expostas 95 teses. Que processo histórico o gesto de Lutero inaugurou? Qual foi o processo histórico? A reforma calvinista? A reforma anglicana?
A reforma augustiniana, a reforma protestante ou a reforma dominicana? Hein? Martim Lutero, professor de teologia na Universidade de Wittenberg, ele vai fixar essas 95 teses. Nós estamos falando de quê? Que reforma foi essa daí? Ele inaugura um tipo de protesto. Ele inaugura um tipo de protesto que vai se intensificar com os príncipes alemães, que queriam proferir cada um a sua religião. Esse protesto com os príncipes alemães que vai se consolidar o protestantismo. Mas é Martim Lutero que está iniciando esse movimento. Esse grande protesto que ele faz, 95 teses na igreja, ele questiona a igreja, ele deixa o Papa em xeque. O Papa pessoalmente vem e assina uma bula papal e excomunga ele. Então nós estamos falando das reforma protestante. As 95 teses, ele vai inaugurar essa chamada reforma protestante. Henrique VIII. O Henrique VIII era rei da Inglaterra, fiel aliado do Papa, recebendo por isso o título de defensor da fé. Henrique VIII, ele era conhecido como defensor da fé. E o que vai levar Henrique VIII a romper com a Igreja Católica? O que leva Henrique VIII a romper com a Igreja Católica? Henrique VIII, ele passa por várias questões políticas, pessoais, sociais, estruturais. E ele resolve romper com a Igreja Católica, principalmente quando ele queria anular seu casamento para casar com Ana Bolena e a Igreja não aceita a anulação desse casamento. A burguesia, a burguesia e a aristocracia inglesa estava doida que ele rompesse com a igreja. Dizia, olha, você vai ser o líder. Qual seria o papel? Ele iria criar uma nova igreja igual Martim Lutero, com as teses, com a filosofia e tudo de Martim Lutero? Não, eu vou criar uma igreja igual o John Calvino criou uma igreja? Não. Ele vai dizer, assim, olha, vai continuar sendo o mesmo ritual da igreja católica. O que vai mudar será a liderança dessa igreja. Será eu. Então, Martim Lutero, olhem na tela para vocês, ele rompe com a Igreja Católica por uma série de questões políticas. Com o Papa, ele não queria que a igreja estivesse lá dentro do seu território mandando e desmandando, que a igreja tinha uma força muito grande. E questões econômicas também. Porque aqui envolve bens. Bens. Lembra? A Igreja Católica era uma grande senhora feudal aí, então envolvia bens, envolvia política, envolvia questões pessoais aqui. Aí o Henrique VIII ele vai dizer, se envolve tudo isso, a melhor coisa que faz é romper com a Igreja Católica. Mas, meus alunos, essa aula de hoje, nós vimos um pouco dessa estrutura. Como é que se dá esse rompimento? Como é que se dá essa reforma protestante? Martim Lutero, John Calvino, Henrique VIII, como é que inicia esse movimento protestante? A Igreja Católica só tinha presenciado o cisma do Oriente, aquela separação da Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa Grega, agora está dentro da própria Europa, participando de uma total fragmentação de seu poder. As igrejas protestantes, vários reis e príncipes vão se converter ao protestantismo. E com isso, a Igreja Católica perde sua hegemonia. Mas com o professor Lorismar, vocês vão ver que a Igreja Católica não está morta. Veja as medidas que ela vai tomar para rever esse quadro. Até a próxima aula aí. Fiquem ligados.